Conexão Ciência. Você já parou para pensar por que algumas cenas de filmes ficam na nossa cabeça por anos? Ou como certas histórias conseguem mudar completamente a forma como enxergamos o mundo? No dia 19 de junho é celebrado o Dia do Cinema Brasileiro, uma data que vai muito além do entretenimento. O cinema emociona, provoca, questiona e muitas vezes ensina. Ele é uma arte para diferentes realidades e culturas. No Conexão Cinema Brasileiro, nós te convidamos a mergulhar nesse universo, onde imagem, som e narrativa se encontram para construir sentidos e expandir horizontes. Seja você um apaixonado por filmes ou alguém que simplesmente gosta de uma boa história, esse podcast é para você. E para abrir essa conversa, convidamos o professor Rodrigo Gontijo, do curso de Comunicação e Multimeios, da Universidade Estadual de Maringá, que também é mestre e doutor em multimeios, para nos ajudar a entender como o cinema dialoga com a ciência. Professor, qual a importância do cinema para o conhecimento científico? O cinema ele tem uma importância enorme para o conhecimento científico. Primeiro porque ele surge de uma série de experiências científicas que se dão na segunda metade do século XIX, na Inglaterra, onde eles buscavam criar, desenvolver a ilusão do movimento. E aí uma série de aparatos ópticos surgem nesse período, que vão ser chamados de pré-cinema, por inventores ingleses, que trazem pequenos desenhos, sequências de desenhos que, passados a uma determinada velocidade, criam a ilusão de que eles se movimentam. Então a gente vai ter aparelhos com nomes bastante peculiares, como taumatrópio, praxinoscópio, zootrópio, até que no final do século XIX, o Auguste Lumière e o Louis Lumière, na França, inventam o cinematógrafo. Tudo isso acontece dentro de um contexto onde uma série de pesquisas sobre imagem, movimento, óptica e percepção visual se desenrolam. E aí o cinematógrafo ele surge como uma invenção científica que era capaz de registrar e analisar o movimento humano e da vida cotidiana. Então a gente vai ter uma série de pequenos filmes que eles vão chamar de vistas, que vão trazer imagens das grandes cidades, de várias partes do mundo. E ao longo do tempo, o cinema passa também como uma ferramenta de difusão do conhecimento, sobretudo no campo do documentário. A gente pode pensar o cinema em 3 grandes territórios, que é o território da ficção, o território do documentário e o território da experimentação. E é no território do documentário que surge também um desdobramento, um subgênero documentário, que são os filmes educativos e as produções científicas, que vão ajudar a transformar assuntos complexos em experiências visuais mais acessíveis. No Brasil, a gente tem o Instituto Nacional de Cinema Educativo, que vai surgir no final dos anos 30, na era Vargas, e a gente tem um grande cineasta que vai trabalhar nesse instituto, que se chama Humberto Mauro. E esse instituto, Humberto Mauro desenvolveu importantes filmes para esse instituto, e os filmes ali produzidos vão mostrar um audiovisual que traz ciência, que aborda ciência, educação, sociedade, e, enfim, são filmes que hoje têm um valor de estudo, um valor histórico, um valor antropológico muito grande, né? Como o cinema influencia a forma como enxergamos a realidade? O cinema ele influencia bastante, profundamente, a maneira como a gente entende o mundo, porque ele constrói imaginários e produz também visões da realidade. Várias vezes a gente pode conhecer determinados países, culturas e momentos históricos pelos filmes. Como eu falei na pergunta anterior, os irmãos Lumière fizeram uma série de filmes no final do século XIX, começo do século XX, em várias partes do mundo, e é um jeito da gente conhecer a vida através desses filmes hoje, é um jeito da gente conhecer a vida do final do século XIX. E o cinema também, ele tem um poder muito grande de convencimento. A gente, por conta disso,
o cinema em determinados lugares vai ser usado como ferramenta ideológica e de propaganda também, principalmente em regimes totalitários e grandes potências. Então, durante guerras, disputas políticas, vários governos eles perceberam o potencial do audiovisual para moldar a opinião, para fortalecer a identidade nacional. Hoje a gente fala muito do soft power, né, da capacidade de um país exercer influência cultural sobre outros, e o cinema tem um papel muito grande nisso, porque ele ajuda a espalhar modos de vida, valores, referências culturais. A gente tem o cinema norte-americano como exemplo, né? A gente tem o cinema norte-americano nos anos 70 e 80, auge da Guerra Fria, fazendo uma série de filmes onde a CIA são vistas como protagonistas e a KGB da Rússia são vistas como os vilões, os antagonistas. A gente vai ver também uma série de filmes sobre a Guerra do Vietnã, filmes norte-americanos, onde os Estados Unidos sempre é posto como herói, é posto como os vencedores da guerra, sendo que eles perderam a guerra. No começo do século XXI, em 2001, logo depois do atentado às Torres Gêmeas, a gente vai também ver surgir nos Estados Unidos uma série de filmes que vão provocar uma islamofobia, onde o árabe sempre é posto como terrorista. Então, é um jeito que os Estados Unidos encontrou para se utilizar do cinema como uma ferramenta ideológica. E o cinema ele não reflete só a realidade, ele também ajuda a construir formas como a gente percebe a realidade. Tem um cineasta chileno que eu gosto muito, Patricio Guzmán, que ele costuma dizer que um país sem cinema é como um álbum de família sem fotografias. O cinema nacional retrata a realidade do país? O cinema brasileiro, que surge ainda no final do século XIX, os primeiros filmes são feitos pelos irmãos Segreto, em 1898, desde o início eles tentam compreender e representar as diferentes realidades do país. O cinema ele vai se difundir por várias regiões do Brasil. Nos anos 20, a gente vai ter os ciclos regionalistas, onde a gente vai ter filmes sendo feitos em Recife, interior de Minas, Cataguases, na Amazônia. A gente vai ver a Comissão Rondon viajando com o Major Thomas Reis fazendo filmes em 1917, 1918. A gente vai ter Silvino Santos na Amazônia filmando o ciclo da borracha. Então a gente vai ter uma série de filmes que vão retratar os costumes locais, questões regionais. Um outro momento importante também é o cinema novo, que vai aprofundar um olhar crítico sobre o Brasil, se contrapondo a movimentos anteriores, movimentos brasileiros anteriores, como as chanchadas, os estúdios que estavam produzindo os filmes para serem vendidos para o mercado internacional, como o Estúdio Vera Cruz. E o cinema novo vai procurar romper com a chanchada, com os filmes da Vera Cruz, para produzir esse olhar crítico sobre o Brasil, trazendo, discutindo pobreza, desigualdade, fome, violência social e tudo mais. A gente vai ter também período de escassez no cinema brasileiro, com o governo Collor. Quando o Collor assume o poder, ele fecha o Ministério da Cultura, extingue a Embrafilmes, que era um órgão estatal que produzia filmes, e o Brasil fica alguns anos sem nenhuma produção. Com o impeachment do Collor, vai ter um novo momento do cinema brasileiro que vai ser chamado de cinema da retomada, que quando começam a surgir as primeiras leis do audiovisual, Lei Rouanet e tudo mais, e aí vai vir uma série de filmes discutindo identidade nacional, exclusão social, memória, momentos políticos importantes vividos no Brasil, momentos de conflitos, de guerras, como o filme Guerra de Canudos e tudo mais. Então essas são diferentes maneiras, diferentes épocas nas quais o cinema brasileiro vai funcionar como uma espécie de retrato múltiplo do país, revelando problemas sociais e aspectos culturais. Professor, indique 3 obras do cinema nacional que todo estudante deveria assistir.
muito difícil, né, selecionar só 3 obras, porque o cinema brasileiro tem uma pluralidade de assuntos abordados, de filmes, de estéticas, de propostas narrativas diferentes, com trabalhos muito importantes, consistentes e contundentes, mas vou pegar 3 filmes produzidos nos anos 60 que têm características muito distintas e que foram produzidos num momento muito importante da cinematografia brasileira. O primeiro deles eu vou colocar eles em ordem cronológica. O primeiro é O Pagador de Promessas, dirigido pelo Anselmo Duarte, realizado em 1962. Ele foi o único filme brasileiro que venceu Palma de Ouro no Festival de Cannes. E é um filme que vai discutir sincretismo religioso, intolerância religiosa, desigualdade social e o conflito de um sertanejo que vai viver em relação à igreja e às instituições. Um filme muito forte que vai falar desse lugar da religião e da instituição, e é uma obra muito importante para o cinema brasileiro. O segundo filme é de 64, dirigido pelo Glauber Rocha, um marco do cinema novo, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Ele é considerado, talvez, um dos filmes mais importantes do cinema brasileiro, e ele acompanha 2 personagens, o Manuel e a Rosa, que fazem uma travessia pelo sertão, o sertão marcado pela fome, pela violência, pela exploração social, e que vai trazer também personagens que Manuel e Rosa encontram nessa peregrinação pelo sertão, ligados ao messianismo, personagens ligados ao cangaço. E o Glauber Rocha traz isso tudo de uma maneira bastante alegórica, trazendo esse Brasil alegórico, onde os personagens representam instituições. E o filme vai falar de desigualdade, fanatismo, poder e tudo mais. É um filme extremamente importante porque ele traz uma outra forma de narrativa, uma outra forma de abordagem, e fica a dica desse importante filme do Glauber Rocha. E o terceiro filme é um filme feito em 1968, dirigido pelo Rogério Sganzella, que é O Bandido da Luz Vermelha. É um filme extremamente criativo, um filme que vai trazer crítica social, vai trazer muita experimentação estética e uma linguagem pop para discutir violência, mídia, marginalidade urbana durante a ditadura militar. É um filme que vai se utilizar das linguagens populares da época, vai se utilizar de estruturas narrativas televisivas, vai se utilizar de estruturas narrativas radiofônicas. O programa é todo construído como se fosse uma narração de um programa de rádio que fala sobre criminalidade, e é um filme fundamental para entender o cinema experimental brasileiro, o cinema marginal brasileiro, que também é chamado de cinema de invenção. Então, os 3 filmes aí extremamente importantes, com características distintas e que representam essa diversidade. Apesar de todos eles terem sido feitos nos anos 60, eles representam essa diversidade e pluralidade que é o cinema brasileiro. O seu jeito de assistir a um filme não será mais o mesmo depois dessa conversa, não é? Mas o que muita gente não percebe é que o cinema vai além da tela. Para descobrir, fique com a gente, porque no próximo episódio vamos explorar novos olhares sobre o universo do cinema e descobrir outras formas de como ele se conecta com a nossa realidade. Conexão Ciência.